pessoal, aquele abraço, eu sou o professor Rogério, sou professor de História e hoje eu quero trabalhar com vocês um pouco da minha compreensão sobre esse assunto, os estados europeus e o absolutismo monárquico, certo? Então assim, essa é uma aula que ela vem toda alinhada às novas diretrizes da BNCC, certo? Com objetivos e competências, habilidades, certo? E nós iremos abordar os seguintes pontos: o contexto da Europa antes das monarquias absolutistas, o poder absoluto dos reis, teóricos absolutistas que defendiam essa tese lá no século XVI, fatores que favoreceram a centralização do poder dos reis, contexto social e econômico da Europa lá no século XVI, processo de formação dos estados modernos, centralização do poder na França, a Guerra dos 100 Anos, os limites do poder do rei na Inglaterra, a descentralização da Península Itálica e também um pouco sobre o Império Sacro, Império Romano-Germânico, certo? Então assim, vamos falar de maneira bem rápida, bem objetiva, para que vocês possam compreender de alguma forma. Pessoal, a Europa da época, desse período que nós estamos falando antes do absolutismo, era uma Europa feudal, ou seja, desde o século V até o século XIV, século XV, a Europa viveu, chamada Idade Média, numa sociedade feudal, ou seja, uma sociedade mais rural. E os feudos eram unidades políticas autônomas, econômicas, autênticas, sem participação de reis governando a Europa. Então era uma Europa muito fragmentada, essa questão do poder, ou seja, o poder é descentralizado, onde cada senhor feudal comandava, administrava o seu espaço ali, o seu feudo, com as suas leis próprias, com sua forma de administrar, independente de reinados, certo? E assim, geralmente, nesse sistema feudal, o servo era ligado à terra, ele estava a serviço dos luxos dos senhores feudais. Então, assim, a servidão era a forma de serviço prestado a toda essa estrutura feudal da época da Idade Média, que durou esses 1000 anos, desde o século V até o século XV, certo? Então, assim, essa sociedade era uma sociedade estamental, né, sem muita mobilidade social. Se um servo nascesse servo, ele ia ser servo a vida toda. Então existia todo um poder onde o clero, certo? O clero era geralmente ali a nobreza, né? Tinha essa função ligada à igreja, certo? E tinha também a função guerreira, né? O servo, sempre, como eu já falei, a serviço dessa estrutura, o servo trabalhava, a terra produzia para que mantivesse a sustentação dessa sociedade feudal, e o clero tinha esse poder espiritual de manter a sociedade. Era uma função mais de educar, de acalmar a sociedade através do poder espiritual. Então, assim, essa instituição, a principal instituição do período feudal foi a Igreja Católica, pois ela exercia toda a influência, o conhecimento, tudo era repassado através dos ensinamentos religiosos, através da Igreja Católica. Pessoal, o poder é bom que a gente compreenda como é que é um poder centralizado em um rei, um absolutismo. Eu vou trazer mais ou menos alguns pontos para a gente também compreender que uma monarquia absolutista, o rei ele é soberano sobre todas as instituições, ele manda em tudo, em todos os espaços. Ou seja, o rei é quem governa independente, sem participação de outras instituições. Ele é quem institui todas as leis, ele é quem põe impostos, ele é quem administra tudo. Então, todo o poder é centralizado em uma única pessoa, que é a figura do rei, certo? Ele elabora as leis, ele elabora a justiça, certo? Ele aplica os impostos, ele arrecada os impostos, ele organiza os exércitos, ele mantém uma estrutura administrativa toda centralizada sob o seu poder, certo? Então, nessa época, no final da Idade Média, já no fim, na chamada Baixa Idade Média, a partir do século XI até o século XIV,
começa a se pensar numa possibilidade de essa estrutura feudal começa a fracassar e começa a pensar numa sociedade mais nos estados modernos, onde tivesse um rei para administrar esses estados de uma forma mais ampla e não aquelas coisas restritas, toda retalhada, como era a sociedade feudal organizada em feudos. Então tinha alguns teóricos da época que defendiam. Por exemplo, nós temos aqui Nicolau Maquiavel, que ele era um filósofo e historiador, que ele entendia que a sociedade necessitava de um poder central, de uma figura com poderes para administrar uma sociedade, com leis, com impostos, tudo organizado, e a sociedade necessitava disso. Até porque ele lançou o livro O Príncipe, certo? Que era como se fosse uma cartilha de como você se manter, todas as instruções de como você se manter no poder. Então tinha tudo. Para ele, ele acha que o rei, ele era o poderoso, ele tinha a capacidade, ou ele tinha o poder de fazer tudo que ele quisesse para conquistar algo que ele interessasse, né? Então, assim, temos também Thomas Hobbes, que era um inglês. Esse inglês, ele é autor do livro Leviatã. Ele acha que através do livro Leviatã, ele entende que a humanidade por si só, ela acaba acontecendo muita luta de classe, e o ser humano em si, ele é um ser violento, e então ele entendia que necessitava de um ser superior para naturalmente a sociedade, o ser humano necessitava de um ser para governar, para mandar, ou seja, para regir esses seres humanos. Então ele entendia que era necessária a centralização do poder em um rei. Temos também Bossuet, que foi um francês, né? Jacques Bossuet. Esse francês também entendia assim, ele entendia que o rei deveria ser uma figura de poder administrando a sociedade, onde seria como se fosse um enviado de Deus, uma pessoa com poderes divinos para mandar e administrar os seres humanos. Então esses teóricos, eles contribuíram de certa forma para convencimento também, né, dessa estrutura que deveria ser instalada na Europa na época, chamados reinos absolutistas, né? Então assim, vamos falar de alguns fatores que favoreceram a centralização do poder nos reis nessa época. Então assim, tinha o quê? O declínio da sociedade feudal, como eu já falei, o feudalismo estava em fracasso porque ao longo do tempo, durante 1000 anos, essa estrutura foi se estabelecendo, mas em um certo tempo teve a chamada Idade Alta, Idade Média, até do século V até o século X, mas do século XI para frente, essa estrutura social feudal foi perdendo força, foi, de certa forma, foi surgindo o comércio, ressurgindo as vilas, as cidades, então surgiu uma classe burguesa muito poderosa e a sociedade feudal foi perdendo essa figura, esse sistema que antes era tão estruturado e forte na sociedade europeia. Então, quando eu falei a expansão do comércio, o surgimento das cidades, naturalmente vai aí enriquecendo uma classe chamada burguesia, que era naturalmente os comerciantes, foram pessoas que foram convivendo muito tempo naqueles locais onde tinham as antigas feiras, as feiras medievais, e essas feiras, na verdade, juntavam bastante gente. E aí, aos poucos, foi se estabelecendo pequenas vilas, e essas vilas eram chamadas de burgos. Então, as pessoas que foram se estabelecendo nesses burgos eram consideradas burgueses, na verdade, pessoas que viviam do comércio, do serviço artesão, de pequenas fábricas. Então, isso foi uma sociedade que foi uma camada social da Europa da época que foi se fortalecendo e inclusive tendo muito poder, e na verdade fica sendo aí uma classe um pouco em disputa de poderes entre a nobreza rural, que eram os senhores feudais, certo? Então, burguesia, comerciantes urbanos ali, moradores urbanos, e nobreza, proprietários rurais, ou seja, os senhores feudais. Pessoal, esse contexto social nesse século, a gente pode imaginar mais ou menos que a burguesia entendia que realmente o rei era uma figura importante, então entendia que era importante que fundasse esse reino moderno para facilitar a sua vida como comerciante. Comercializar na Idade Média, nos feudos, era muito difícil porque as
de um feudo para o outro era muito fragmentado, e de um feudo para o outro o comerciante tinha muita dificuldade, porque tinha que pagar impostos para entrar, tinha moedas diferentes, tinha pesos diferentes. Então, quem era comerciante tinha muita dificuldade. Entendia-se que com um reino absolutista moderno seria mais fácil organizar toda essa estrutura para facilitar o comércio. A nobreza, pessoal, também se aproxima dos reis na época, a fim de manter os seus privilégios. Na verdade, a nobreza foi sempre privilegiada durante toda a Idade Média, e se aproximando dos reis. Na verdade, os reis naturalmente eram grandes nobres, não deixou de ser. Então, se tinha uma região onde tinha vários feudos e tinha um senhor feudal muito reconhecido pelo seu poder e tudo, e naturalmente esse era o escolhido para ser o rei naquela região. Então, toda aquela região passaria a pertencer a um reino, uma figura maior representando aquela região toda. Então, os comerciantes, os nobres acabaram se aproximando desse rei, dessa figura do rei, para também manter os privilégios. Certo? O rei entendia que a burguesia realmente era um ponto muito importante para manter um reinado, porque era onde estava tendo mais riqueza, era na burguesia. Então, ali ele via uma fonte de arrecadação de impostos. Então, se a burguesia estava tendo bastante riqueza, naturalmente o rei tinha uma ligação para arrecadar impostos através da burguesia. Os camponeses passaram a acreditar na figura do rei como uma proteção ali. Durante a Baixa Idade Média, a partir do século XI, muitas descrenças foram sendo concretizadas em relação aos camponeses, os servos que viviam nos feudos, porque as crenças era que o senhor feudal era um ser divino que protegia de tudo, dos males, de todas as pragas, de todas as doenças, inclusive das guerras. Mas a gente sabe que surgiu as cruzadas, muitos reinos, muitos senhores feudais se envolveram nas cruzadas. Era uma questão de divulgar e disseminar o cristianismo pela Europa inteira, e essas cruzadas causaram muitos conflitos, e de certa forma um servo que vivia nesse contexto se assustava um pouco. E também tem a questão de perder a crença divina nesses senhores, porque eles não protegiam mais da questão das pragas. Por exemplo, tinha o caso pode ser citado o caso da peste negra, a peste bubônica, que durante essa época, mais ou menos da Idade Média, se não me engano, em torno de 1300, por aí assim, dizimou mais ou menos um terço da população europeia, ou seja, principalmente os mais humildes, os servos, as pessoas mais pobres. Então, é uma doença transmitida pela pulga do rato, que muitos servos, na verdade camponeses, foram dizimados, foram mortos por essa praga chamada peste bubônica. Então, já não acreditavam mais que existia uma proteção divina ali. Então, a fé católica começa a perder força, né, na sociedade europeia da época. Então, a estrutura social mais ou menos composta na época era mais ou menos essa pirâmide que já é bem conhecida. Em cima tem-se o rei, a nobreza e o clero aqui, ó. O clero, toda a cúpula da igreja, junto com a nobreza, que eram os grandes senhores feudais, que antes eram senhores feudais, agora são proprietários rurais, que representam a nobreza e que permanece aqui junto ao senhor, o rei, que é a figura maior nesses estados modernos. E para manter toda essa estrutura tinham o quê? Os camponeses, os trabalhadores urbanos e a classe média, que produzia e pagava impostos para que essa estrutura se mantesse. Aqui tem mais ou menos uma relação dessas camadas, dessas figuras aí com o rei. O rei, na verdade, ficava aqui, ó, com a nobreza e o clero aqui sob as proteções do rei, né, tendo todos os seus privilégios, inclusive isenção de impostos. Tinha quem? O rei garantia os soldados, né, o exército forte para proteger toda a sociedade, e principalmente aqui a burguesia produzindo muito e pagando impostos para o rei para poder manter essa estrutura. E os camponeses aqui eram todo trabalhando, o camponês e o trabalhador urbano, sustentando toda essa sociedade economicamente através do seu trabalho, de tudo, onde era arrecadado os impostos para que esse reinado pudesse acontecer. Observe que aqui há classes privilegiadas, permanece aqui o clero e a nobreza junto ao rei.
enquanto a burguesia paga altos impostos e os camponeses e trabalhadores urbanos, na verdade, são sacrificados na produção para poder gerar riqueza para esses reinos. O processo de formação dos estados modernos, pessoal, começa ali principalmente pela a reconquista e centralização da Península Ibérica. A Península Ibérica, o que é uma península? É uma região onde o continente adentra um pouco mais ao mar ou a um oceano. A Península Ibérica é onde fica, por exemplo, a Espanha, Portugal, ali, aquela região próxima ali no mar Mediterrâneo, em fronteiras ali com o Oceano Atlântico. Essa região foi fundada os reinos cristãos, certo? E eles começaram a conquistar terras que estavam sendo ocupadas pelos mouros, que eram muçulmanos que vinham do norte da África e tinham ocupado essa região. Então funda-se os reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão, esses 4 reinos cristãos, e eles vão aos poucos ocupando, empurrando os mouros de volta para o norte da África, ali atrás, para baixo do mar Mediterrâneo. Então proclama-se a independência portucalense em 1139, certo? Em Portugal, ou seja, ali já em 1139 já era considerado um reino em Portugal, aí essa região principalmente ligada ao Oceano Atlântico, ali, na esquina da Europa, como se diz, e a expulsão dos mouros pelos reinos de Castela e Aragão fundaram a Espanha, logo ali do lado, Espanha e Portugal. A gente vai mostrar um mapa que vocês vão entender mais ou menos. Aqui são mais ou menos a Europa nessa época, ó, certo? A Península Ibérica aqui, ó. Aqui são os reinos que foram criados pelos católicos. Essa região era ocupada pelos os mouros, e eles foram aos poucos, ó, no século X estava assim, no século XII, olha aqui, eles já tinham ocupado bastante espaço. No século XV aqui já estava formado os reinos Portugal e Espanha, certo? Que o reino de Castela e Aragão já tinham ocupado e estavam aí se estabelecendo e formando o reinado de Espanha e o reino de Portugal aqui na Península Ibérica, certo? Para compreender melhor um pouco. Então essas transformações geográficas na Europa aconteceram. Aqui é o mapa da Europa, certo? Aqui essa região mais para cá, como o antigo Império Romano do Ocidente, que foi ocupado lá no século VI, aqui no século V, foi ocupado pelos povos bárbaros que invadiram o Império Romano e se estabeleceram aqui. Na verdade era como se fosse ocupado por feudos. Durante toda a Idade Média foi assim. E aqui é o Império Romano do Ocidente, que permaneceu ainda até 1400, quase 1500, né? Então aqui, gente, essa região é a região que a gente está falando, certo? Mas observa aqui do lado o mapa mundi, aí a gente traz aqui uma figura mais ou menos do mapa mundi e a gente entender, mas no mundo, onde é que fica realmente localizada essa região que a gente está trabalhando nesse conteúdo? Aqui, ó, a Europa, que a gente está falando, é essa região aqui, ó, Mar Mediterrâneo aqui, aqui tem Portugal e Espanha, aqui para cima Inglaterra, a Itália aqui no meio, fica um pouquinho difícil de ver porque o mapa é pequeno, mas dá para compreender muita coisa. Aqui eu trago mais ou menos aqui a Europa do século XI, né, ou do século XVI, desculpe, a região onde se estabeleceu o reino de Portugal e da Espanha, aqui o reino de Nápoles, que é onde hoje é a Itália, né? E aqui o reino Império Sacro Romano Germânico, que é onde é a Alemanha. Esses reinos foram se estabelecendo aí nesse período, certo? A centralização do poder na França. Então eu vou falar um pouco agora de cada reino, de como é que se deu esse processo de centralização do poder nos reis. Ou seja, antes eram senhores feudais, e aqui a Europa está passando por um processo de transformação desse sistema, onde passa a ser reinados, onde os reis governam uma extensão maior da Europa, não é mais somente um feudo ali onde um senhor feudal governa, certo? Então na França, pessoal, o rei se estabeleceu um reinado, o rei Augusto, ele já começou ali unificando toda a questão da moeda, né? Ele definiu melhor o território da França, ele deu apoio à burguesia, porque na verdade, como já falei, a burguesia era super importante para manter esses reinos aí fortes, porque era onde estava funcionando a economia, era através da burguesia. E o rei Filipe IV, ele fortaleceu regras do Estado, ou seja, deu ali uma organização mais estrutural de leis e regras de um Estado, e não apenas ali um pequeno feudo, certo? Ele impôs tributos a toda a sociedade, inclusive a igreja, certo? Na verdade aqui o rei da França começa a ter algumas dificuldades com a igreja católica, porque ele entende que a igreja tem que pagar impostos igual aos demais membros da sociedade.
ele fortaleceu os exércitos. Então veja que na França há uma mudança. O reino francês passou a ser governado por um rei que centraliza o poder realmente. Só que a França se envolveu na chamada Guerra dos 100 Anos. Com quem? Se envolveu na Guerra dos 100 Anos, que durou aí, na verdade, mais de 100 anos, bem 116 anos, contra a Inglaterra, porque quando a morte do rei Carlos VI, sem deixar herdeiros, certo? Ficou ali uma indefinição em relação ao trono. Então aconteceu uma disputa entre o rei francês Philippe Solis e o rei da Inglaterra, Eduardo III, que era o rei da época na Inglaterra. Ele entendia que ele era herdeiro, ele entendia que podia herdar o trono, o reino da França. Então surgiu essa disputa muito intensa. Não foi uma guerra constante, mas tinha sempre combates, e aí dava uma acalmada e retornava novamente esses combates. E na verdade, nessas lutas, ao longo de toda essa história da Guerra dos 100 Anos, o rei Filipe francês recebe o trono, mas Eduardo não aceita, porque ele entende que ele tem direito ao reino. Então esses conflitos duraram aí de 1337 até 1453, com a vitória da França, né? Ou seja, na verdade aí houve uma centralização do poder na França, o rei se tornou forte, inclusive se envolveu em guerras, em defesa do território e do trono, né? E nós vamos agora ver os limites do poder na Inglaterra. Na Inglaterra foi mais difícil, porque essa centralização do rei, do poder no rei na Inglaterra, teve maior dificuldade por conta da centralização do poder, iniciada pelo rei Henrique II no século XII, ter uma questão do descontentamento da nobreza com os tributos reais. Então o rei acabou tendo dificuldade ali para manter o poder absoluto dele. Então assim, acabou sendo um poder descentralizado, porque ele teve que aprovar, ou seja, lançar a chamada Carta Magna, ou a Magna Carta, que dava direitos ao cidadão, a justiça, né? Ou seja, se livrar das prisões injustas, de impostos exagerados. Então toda essa carta, ela serviu muito para acabar, de certa forma, de centralizar um pouco o poder exclusivo ali no rei, na Inglaterra, certo? Então houve a criação das assembleias, certo? A Assembleia do Clérigo. Essas assembleias, na verdade, a Assembleia, houve uma separação, né, das câmaras, chamada Câmara dos Lordes e Câmara dos Comuns. Os Lordes, na verdade, no parlamento, tinha lá o parlamento inglês junto com o rei governando, e tinha a Câmara dos Lordes dentro do parlamento, que eram representantes ligados, na verdade, aos interesses do rei, que eram grandes nobres que tinham título de nobreza. A Câmara dos Comuns era composta por pessoas, proprietários rurais e burgueses, comerciantes, que não tinham título. Eles não tinham título de nobreza, eles apenas tinham importância econômica para o reino, mas eles não tinham o título de nobreza, então eles eram comuns. Eles eram chamados cabeças redondas, certo? Então, há um desgaste muito grande aí da Inglaterra durante o envolvimento na Guerra dos 100 Anos, como eu falei anteriormente, lá contra a França. Esse naturalmente dificulta esse poder do rei, porque se envolve em guerra. Quando se envolve em guerra, acaba desgastando tudo, né? E o fracasso um pouco da coroa inglesa em relação a essa questão de perder a Guerra dos 100 Anos, certo? E aí, gente, dentro do reino acontece a disputa entre a família Lancaster e a família York. Então é chamada Guerra de Duas Rosas. Então durante esse período ainda aconteceu essa disputa pelo trono inglês, e aí na verdade aí a chamada Guerra das Duas Rosas, que era uma disputa pelo trono entre os Lancaster e os Yorks, certo? Nessa disputa, os Lancasters assumem o trono, certo? E retomam aquela centralização do poder deixada de lado a partir da implantação da Magna Carta, ou seja, retoma o poder absoluto. Então, a dinastia Tudor aí começa, certo, a administrar a Inglaterra num poder absolutista, certo? Então, assim, vejam que na Inglaterra foi uma centralização com muita dificuldade, porque existiu lá uma atuação muito forte da burguesia e
vamos chamar de puritanos, mais na frente vocês vão entender o que realmente o que foram os puritanos, mas esses povos que pertenciam lá no parlamento, a Assembleia dos Comuns, eram comerciantes burgueses puritanos. Então os puritanos eles dificultaram muito essa centralização do poder na mão do rei. Vamos falar aqui da descentralização na Península Itálica. Pessoal, a Itália, ela não aparece aí como um poder centralizado absolutista nesse período, porque a Itália ela mantém cidades administrativamente independentes sem passar pelo processo de unificação e centralização do poder até o século XIX. Então, nessa região da Itália, aqui nós temos uma imagem da cidade de Florença, né? Essa é uma tela que hoje existe lá na cidade de Florença, na Itália. Então, assim, na Itália esse processo de unificação, ou seja, de poder centralizado em um rei, no século XVI, XVII, XVIII, não aconteceu assim da mesma forma que aconteceu nos outros reinos europeus. O Império Império Romano Germânico, Sacro Romano Germânico, ou seja, onde hoje é a Alemanha, essa região, certo? Eles tentavam ali buscar um resgate da antiga grandiosidade do Império Romano, ou seja, por isso se chama Império Romano Germânico, porque eles entendiam que era melhor manter aquela estrutura do Império Romano de antigamente, onde tinha aquela estrutura de várias regiões governadas e sendo administradas numa estrutura mais voltada para aquela figura dos imperadores romanos lá da Idade Antiga, certo? E eles adotavam medidas que desagradavam à igreja. Na verdade, houve lá nesse Sacro Império Romano Germânico, houve uma dificuldade entre o rei e, na verdade, o império e o Papa, porque existia lá uma disputa, porque o rei entendia que ele tinha o poder de indicar bispos, e esses cargos do clero eram muito importantes, muito disputados. Então, indicar um bispo era uma coisa muito séria. Então, o rei queria ter o direito de indicar bispos para a igreja e o Papa entendia que não podia. Então, houve a chamada querela das investiduras, que era exatamente essa briga entre a igreja e o reinado do Romanos Germânico. Então, pessoal, com o tempo, eles lá em 1122 houve o chamado a Concordata de Worms. A Concordata de Worms foi um acordo feito entre o Papa e o Imperador, onde ambos podiam indicar, certo? Indicar bispos para a igreja, certo? Então aí foi a chamada Concordata de Worms. Vocês podem ler com mais calma resumidamente esse assunto específico, tanto a querela das investiduras como a Concordata de Worms. São textos bem simples para a gente compreender. E aí, pessoal, vem a questão de independência política de várias cidades. Então, dentro desse contexto, nesse império, onde hoje é a Alemanha, existia a independência política de várias cidades. Então, foi diferente da Espanha, de Portugal, da França, da Inglaterra. E, na verdade, a fragmentação do império, né? Então, aqui, pessoal, esse assunto, mais ou menos, sobre a instalação dos estados modernos europeus lá no século XVI, eu trago aqui algumas atividades a partir do que a gente traz como orientação. Então, com o apoio do seu professor, eu trago aqui apenas a sugestão que você faça a leitura do capítulo 1 do seu livro de História, lá no primeiro capítulo do livro de História do 9º ano, certo? E lá é bom que você também, além de ler o capítulo, você dê uma pesquisada sobre o feudalismo na Idade Média e descreva como a Europa estava organizada nessa época, baseado no sistema feudal, certo? Pesquise e descreva como funciona um governo através de uma monarquia absolutista. Veja isso, as monarquias absolutistas hoje em dia, elas praticamente não existem no mundo. Mas nessa época que nós estamos estudando aqui, a Europa praticamente inteira era governada através de sistema de monarquias absolutistas, ou seja, um poder centralizado no rei. Dá uma pesquisada e descreva como é que isso acontece. Pesquise também sobre monarquia parlamentarista de alguns países europeus e descreva como se dá esse sistema de governo. Atualmente existem muitas monarquias parlamentaristas na Europa. Temos a Inglaterra, acho que a Alemanha também. Praticamente todos são monarquia parlamentarista, não mais monarquia absolutista. Então, essa é a sugestão que eu trago. Espero que vocês possam tirar proveito de alguma forma dessa discussão. Valeu, um grande abraço e até a próxima aula.